meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Continuação do capítulo 8. O corpo se move de acordo com o movimento que lhe é imprimido. O corpo age de acordo com a ação que lhe é imprimida. Ela tocou uma melodia de amor em seu corpo, ao invés de um hino de ódio, e o corpo reagiu de acordo. Espírito e matéria são a mesma coisa. Seu corpo é a manifestação do Espírito ou Deus. Seus padrões de pensamento representam o veículo entre o Espírito invisível e o estado manifestado. O livro do Deuteronômio, capítulo 14, sobre o qual estamos falando aqui, é um dos mais importantes da Bíblia. Diz no primeiro versículo que você é um filho do infinito e não deve desferir qualquer golpe contra si mesmo. Isso significa que não deve se infligir traumas mentais, assim como a autocondenação, ódio, medo, ressentimento, etc., pois são ferimentos mortais para a alma ou mente subjetiva e podem tornar-se bolsões de veneno supurado nos recessos de sua mente mais profunda, transmitindo pus psíquico a todo o organismo. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. O santo está dentro de você, porque é perfeito, inteiro, harmonia, paz, amor ilimitado e inteligência infinita, todos os seus propósitos estão sincronizados e funcionando à perfeição em seu corpo. Deus habita em você, é o princípio vital em você, é integral, completo e perfeito em si mesmo. Santo significa tornar integral, ou seja, devemos funcionar harmoniosamente, pacificamente em todas as fases da nossa vida. O princípio vital funciona perfeitamente através de nós, a menos que queiramos interferir e nos intrometer muitas vezes pelo uso errôneo da lei. Moisés, na Bíblia, representa a lei da mente que é, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Em linguagem simples, isso significa que tudo o que um homem imprime na mente subconsciente é expressado na tela do espaço. Não comereis coisa alguma abominável. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 3. Em outras palavras, você não deve mentalmente digerir, absorver ou aceitar ideias e opiniões que sejam negativas e destrutivas. É isso que se chama de comer no sentido bíblico, mental ou espiritual. Todos somos alimentados através dos 5 sentidos, pela manhã, durante o dia e à noite. Todos os dias somos afetados por uma avalanche de imagens e sons, muitos dos quais destrutivos e altamente negativos. Nossa verdadeira alimentação ou dieta mental deve consistir das verdades eternas ou verdades de Deus que curam, abençoam e inspiram. Somos o que comemos, pensamos, durante o dia inteiro. Num único dia, nossa mente está recebendo incontáveis ideias, opiniões, crenças e algumas verdades, tudo impregnando a mente subconsciente. Essas impressões e convicções se manifestam como experiências e incidentes em nossas vidas. Nosso estado de consciência é a maneira como pensamos, sentimos e acreditamos. É tudo aquilo que damos consentimento mental. Nosso estado de consciência é Senhor e amo. O alimento ideal deve ser a contemplação de todas as qualidades, atributos e poderes de Deus, sabendo que nos tornamos aquilo que pensamos.
Nosso estado mental, que é a consciência condicionada, pode ser mesquinho, opressivo, deprimente e desdenhoso, dependendo do alimento mental que absorvemos. Quando a Bíblia diz: "São estes os animais que comereis", Deuteronômio capítulo 14, versículo 4, trata-se de uma linguagem simbólica. A palavra animal significa emoção, estado da mente animado. Um animal não raciocina criticamente como o homem, ou seja, um animal não analisa, avalia, disseca e investiga os prós e contras como faz o ser humano. Quando vemos um cachorro salvando uma criança que estava morrendo afogada ou escavando a neve onde um homem ficou enterrado vivo durante uma avalanche, isso significa algum grau de pensamento subjetivo. Esse tipo de raciocínio subjetivo ou instintivo pode ser encontrado em muitos outros animais. Mas nenhum animal pode escrever o Sermão da Montanha ou o Sermão de Benares, assim como não pode compor uma sonata de Beethoven ou construir uma catedral gótica. Os animais são governados por um instinto subjetivo e não possuem a capacidade de julgar espiritualmente ou praticar o raciocínio divino. Não podem se desenvolver espiritualmente e, assim sendo, não podem mudar sua natureza. Um bêbado, um viciado em tóxicos ou um assassino tem a capacidade de optar e chegar a uma decisão. Através do poder de Deus, pode levar uma vida nova, movendo-se para frente e para cima. O homem pode reorientar sua vida emocional. Se assim o deseja, pode tornar-se um homem à imagem e semelhança de Deus e experimentar o que é chamado de renascimento espiritual. Passa a ser considerado como o homem renascente. As emoções anormais ou irracionais de raiva, medo, ódio, ciúme, hostilidade, etc., são consideradas irracionais porque não estão baseadas no pensamento divino. Escolhei hoje a quem servais. Josué, capítulo 24, versículo 15. Estamos aqui para escolher, isto é, aceitar o bem e rejeitar os aspectos negativos da vida. Quando concedemos poder aos fatores externos e achamos que constituem a causa, tal atitude gera raiva e emoções discordantes que semeiam a confusão em nossas vidas. Estamos aqui para aprender que os fatores externos são efeito e não causa, e que as outras pessoas, condições e circunstâncias que parecem opostas não têm qualquer poder de nos estorvar em nosso caminho. A verdade é simples. A onipotência está dentro de nós, e na medida em que nos unirmos ao Pai interior, compreendendo que o poder de Deus está fluindo por nós, manteremos a vida emocional em harmonia e paz. A mente de massa está influindo em todos nós. É por isso que devemos estar constantemente rezando. Pare um pouco e pense nas falsas crenças, falsos dogmas e conceitos irracionais e estúpidos de Deus e da outra vida, que nos são incutidos na infância. Essas impressões e medos ainda estão à espreita nos recessos da mente subconsciente. Em termos bíblicos, são chamados de animais impuros. Podemos mudar o subconsciente neste momento, preenchendo a mente com as verdades de Deus, que expulsam tudo o que lhe é contrário. Neste capítulo bíblico, somos informados que podemos comer o boi, ovelha, cabra e todo animal que tem unhas fendidas, e o casco divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. É necessário compreender o significado simbólico dessas palavras. A sabedoria mais profunda da Bíblia só pode ser compreendida pela correta interpretação dos símbolos apresentados ao longo de todo o texto. O boi
e a ovelha dividem o casco, o que significa que você deve analisar as coisas separando o joio do trigo. Em outras palavras, você vai julgar de acordo com os padrões espirituais e princípios da vida, rejeitando tudo o que é falso e inverídico. Deve chegar a uma decisão sobre os princípios da vida e escolher a verdade que nunca muda. Não mais deve julgar de acordo com as aparências. Ao contrário, deve julgar de acordo com as verdades eternas, da mesma forma como um matemático chega a uma conclusão sobre os princípios da matemática. Tendo chegado à verdade, você deve ruminar o que significa pensar, meditar, assimilar e absorver a verdade, digerindo mentalmente de forma que fique incorporada à mente subconsciente e se torne uma parte integrante do seu ser, da mesma maneira que uma maçã, quando digerida, torna-se parte da corrente sanguínea. Reflita sobre as grandes verdades da vida. Na medida em que as alimenta e sustenta, irá se tornar o que pensa. Esse é o significado de ruminar. As vacas pastam no campo e, quando saciadas, deitam-se para ruminar. A relva que a vaca ingeriu vai de um estômago para o outro. No processo de ruminação, há um acúmulo de alimento incompletamente digerido, que acaba se tornando uma massa macia de alimento mastigado, chamado bolo, pronta para ser engolida. É isso que você faz quando realmente medita. Come mentalmente as ideias que está considerando. Depois é compelido a manifestar o que está incorporado à mente subconsciente. Você pode, por exemplo, alcançar pleno êxito num exame sobre metafísica ou filosofia através de uma dissertação intelectual sobre o assunto. Contudo, pode não ter absorvido e integrado a verdade em seu coração. Não conseguiu meditar a respeito, o que significa que não deu à verdade atenção e devoção suficientes. Não refletiu bastante sobre a verdade, a fim de torná-la bem definida em sua compreensão e assim fazer com que seja uma parte viva de você. Os lábios e o coração devem concordar. O cérebro e o coração devem se unir. O consciente e o subconsciente devem sincronizar e concordar. Quando isso acontece, tem o casco dividido e ruminou em termos figurativos. A partir desse momento, ocorrem maravilhas em sua vida. No versículo 7 do capítulo que estamos analisando, está dito que você não pode comer o camelo, a lebre e o arganaz, pois esses animais ruminam, mas não têm a unha fendida. Isso é muito simples de compreender. Há milhões de pessoas no mundo inteiro que ruminam todas as espécies de filosofias, ensinamentos e variados cultos religiosos, mas jamais fendem a unha, ou seja, jamais raciocinam sobre as coisas e separam as crenças, dogmas, teorias e especulações da mente de massa da verdade, que é a mesma ontem, hoje e sempre. Há apenas uma única verdade, uma única lei, uma única vida, um único Deus, o Pai de todos e a base de todas as crenças religiosas, seja quais forem, é a seguinte: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo. Em outras palavras, pensamentos, ideias e convicções sentidas como verdadeiras são depositadas na mente subconsciente e se manifestam como experiências, condições e eventos. A lei se aplica a todas as pessoas no mundo. Não é a coisa em que se acredita que importa, mas sim a própria crença. Portanto, quer seja falso ou verdadeiro o objeto de sua fé, você obterá resultados. Se acredita que as relíquias de santos ou os ossos de um homem abençoado poderão curá-lo, a convicção subconsciente produzirá resultados. Mas não é graças aos ossos ou às relíquias. Se você, por exemplo, substituir os ossos de um suposto santo pelos ossos de um cachorro, e a pessoa que os tocar acreditar que pertencem ao santo, mesmo assim, obterá resultados com sua crença cega. Há muitas pessoas que ruminam de outra maneira.
estudando a ciência da mente ou o significado profundo da Bíblia e vamos encontrá-los trabalhando em tabuleiros ou Ouija à procura de respostas, estudando números, a influência das estrelas em suas vidas, tentando entrar em contato com os espíritos de pessoas que já partiram e assim por diante. São todas confusas e estão completamente atoladas pela simples razão de que nunca realmente fenderam a unha e chegaram à conclusão bem definida de que a verdade é única e indivisível. E a verdade é a seguinte: seu pensamento e sentimento controlam seu destino. Seu futuro é o seu pensamento e imagens habituais do presente que finalmente se manifestam. A lei da vida é a lei da crença. Creia na orientação de Deus, na bondade de Deus, na abundância de Deus e no amor de Deus. Creia na ação certa divina e na lei e ordem divinas. Creia nos princípios da vida e na resposta da inteligência infinita. Se procura sabedoria e soluções para os seus problemas, procure Deus. Não procure respostas nos números, Ouija, astros, cartas ou espíritos dos que já partiram. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe censura. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Os animais impuros na Bíblia representam as falsas crenças religiosas que inibem seu desenvolvimento e o mantêm na servidão. As falsas impressões controlam as mentes de muitas pessoas que estão, consequentemente, levando vidas emocionais extremamente negativas. Rejeite toda a falsa propaganda do mundo. Recuse-se a aceitar mentalmente qualquer coisa que seja imprópria à casa de Deus, que é você. Rejeite os alimentos abomináveis, assim como as sugestões negativas de todos os tipos. As sugestões dos outros não têm o poder de criar. O poder criativo está em você. São os seus próprios pensamentos. Creme todos os pensamentos negativos com o fogo do amor divino. Assim agindo, estará fendendo a unha e ruminando. Torna-se um verdadeiro veículo e distribuidor do bem. Estamos ruminando quando consideramos as grandes verdades da vida, refletimos a respeito, absorvemos e nos interessamos intensamente ao ponto de se tornarem integradas com a nossa mentalidade, constituírem uma parte de nós. É por isso que Moisés diz que se pode comer a vaca porque ela tanto rumina como tem o casco fendido, sendo assim, limpa. O porco tem o casco fendido, mas não rumina, portanto é considerado impuro. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, aprendem a unidade, ciência da mente e ciência divina, estudam psicologia, contudo não digerem o que estudam, nem o absorvem em sua mentalidade. Em outras palavras, tudo fica nos lábios e não põem em prática o que aprenderam. Meramente falam a respeito e não aplicam em suas vidas cotidianas. As verdades de Deus devem ser incorporadas à mente subconsciente. A partir de então, ficamos compelidos a expressá-las. A lei do subconsciente é compulsiva. O camelo e a lebre são impuros porque ruminam, mas não fendem a unha. O que significa que muitas pessoas escutam toda espécie de propaganda, estudam religiões e filosofias diferentes, misturam o bem com o mal e estão constantemente perplexas, confusas, neuróticas e recalcadas. O medo está misturado com a fé e a boa vontade com a má vontade. A paz está misturada com a dor. A Bíblia diz que você pode comer peixes com barbatanas e escamas. Simbolicamente, é uma verdade profunda, uma das maiores alegorias da Bíblia. As escamas representam a proteção. Assim, ao passar pela vida, compreenda que está sendo velado pela presença onipresente de Deus e que toda a proteção de Deus o envolve permanentemente. Levará então uma vida encantada.
Uma barbatana é um apêndice membranoso em forma de asa ou remo de um animal aquático usado para impulsionar o corpo. Esses tipos de peixes guiam a si mesmos e não estão sujeitos a marés e ondas do oceano, como acontece com os peixes desamparados que não possuem o apêndice. Muitas vezes vemos peixes sem escamas e barbatanas sendo lançados à praia, onde morrem. Quando se tem Deus como guia e conselheiro na vida, não se fica mais à deriva, porque o pensamento dominante da orientação de Deus está no controle e é sempre levado a caminhos de paz e alegria. É um fato conhecido que o salmão sempre volta, enfrentando todas as adversidades e as mais fortes correntes contrárias ao local do seu nascimento. O salmão tem escamas e barbatanas. Quando a sugestão de derrota, fracasso e desânimo invade a mente de um homem cheio de confiança e fé, ele enfrenta o problema corajosamente e se lança contra a maré da depressão e derrotismo. Orienta a mente na direção do objetivo e desejo do seu coração e assim consegue alcançar a praia em segurança. Ele vence porque o infinito nele não pode fracassar. Toda ave limpa comereis. Significa simbolicamente que somos como os pássaros com duas asas, as asas do pensamento e da imaginação. Podemos nos elevar acima das tempestades, discórdias e controvérsias do mundo, repousando no local secreto em que tudo é bem-aventurança, harmonia e paz. Podemos ali permanecer além do tempo e espaço, longe das opiniões e veredictos do mundo, reivindicando o bem. O Espírito irá honrar e confirmar qualquer imagem que tenhamos formulado, sentindo ser verdadeira. A Bíblia diz que não devemos comer a águia, o quebrantoço, o corvo, a coruja e o gavião. São animais predadores. O homem não deve ser predador em relação aos seus semelhantes. Não deve roubar, enganar ou defraudar os outros, pois roubar de outro é roubar de si mesmo e atrair prejuízos e restrições. Na verdade, o homem que rouba está empobrecendo a si mesmo sob todos os aspectos. A perda pode sobrevir por muitas maneiras diferentes, como a perda de saúde, prestígio, promoção, amor, amigos, etc. Os pássaros que se alimentam de carne morta são proibidos por Moisés. Não toque no passado morto. O passado está morto. Muitas pessoas habitam mentalmente em antigos ressentimentos, hostilidades, fracassos, ações legais, etc., tornando-o assim infeccionário. Entregar-se ao ciúme, ódio ou ao desejo de se desforrar é alimento deteriorado que lhe rouba a saúde, vitalidade e entusiasmo, deixando-o uma ruína física. Esse tipo de alimento mental é venenoso. Essa é a razão pela qual Moisés diz que não se deve comer o abutre e o gavião. Também todo inseto que voa vos será imundo. Muitas pessoas são insetos na vida mental, comendo as crenças temporais e deixando de se elevar, transcender e crescer. Devemos deixar os pensamentos lodosos e poeirentos do mundo e nos elevarmos espiritualmente, reconhecendo que somos filhos de Deus e herdeiros de todas as riquezas de Deus. Não adianta voar com lama nas asas. Devemos nos elevar espiritualmente pela reflexão sobre a presença de Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe é uma fórmula bíblica de significado profundo. O cabrito é um símbolo de sacrifício e o leite é símbolo de nutrição e alimento universal. O cabrito, quando alimentado, cresce para se tornar um bode e ninguém deseja montar num bode. Se você se entrega, por exemplo, a um ressentimento profundamente arraigado, está alimentando um veneno mental que irá crescer e se expandir, virando um tumor. Não pode se entregar à ira ou ficar furioso, porque se transformará num bode e sentirá o resultado do seu alimento mental. Alimente-se com as coisas que sejam admiráveis e boas, e irão acontecer maravilhas em sua vida. Bom, finalizamos aqui o capítulo 8 e no próximo áudio iremos iniciar o capítulo 9. Tchau, tchau!